Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao PBNcast, o seu podcast de Pokémon. E estamos aqui hoje para o nosso primeiro episódio do ano, primeiro episódio de 2023. Estou aqui com meu amigo Vinícius para gravar mais uma vez. E aí, Vinícius, como que você tá? Animado para 2023? E aí, pessoal? 2023 começando com o pé direito, um PBNcast no ar, hein? Estou animado para 2023, estou animado. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho, assim, sobre quais são as nossas apostas, nossas expectativas para 2023. Então vai ser uma conversa mais livre, a gente vai comentar aqui as notícias, as últimas notícias do ano. O nosso último episódio foi sobre o adeus de Ash, né? Depois daquela notícia fatídica da saída do Ash no anime Pokémon, que eu, sinceramente, ainda tô processando, ainda não me desceu, sabe? A gente inventou um monte de fanfic aquele dia. Olha, eu tô acreditando nelas, hein? Eu tô acreditando nelas. Eu já perdi as esperanças, mudou o ano, as esperanças de 2022 ficaram lá. Olha, tem hora que eu paro e penso, não, é sério mesmo que vai acontecer isso? Real? Foi um surto, não? Olha, já tá fazendo 2 meses que o Ash ganhou do Leon, você acredita? Nossa, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. A gente tá gravando aqui no dia 11 de janeiro de 2023. O Ash ganhou do Leão no dia 11 de novembro de 2022. Então já faz exatos 2 meses que aconteceu essa vitória. E depois disso foi só ladeira abaixo, né? Bom, mas não é É, sobre isso que triste, triste, vamos eu vou chorar. falar. É, vamos ver o que Mas vai eu ser acho que foi ainda, ladeira né? abaixo. Danilo é muito, perdeu muita fé. Olha, hoje a gente vai falar do anime também, né? Dos próximos episódios. Já a gente teve um especial no fim do ano, né? A Distant Blue Sky, que foi bem bonitinho, só que não foi canônico, então assim, não faz parte da história principal do anime. A gente teve um Ash alternativo e agora essa semana a gente tem um retorno do anime. Então a gente vai conversar sobre isso também. Mas, lembrando vocês de seguir a Pokémon Blast News em todas as redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, TikTok. Então a gente está produzindo aí diversos tipos de conteúdo, além do nosso site com todas as notícias do mundo Pokémon. Você pode ficar sempre antenado em tudo que está acontecendo lá. Além de várias matérias que a gente vai postando ao longo dos dias. A gente está com uma equipe de redatores super engajada, então diversos conteúdos para você aproveitar da franquia Pokémon. E aqui, né, nosso podcast para a gente conversar dos assuntos que vão rolando, tudo que vai acontecendo. Bom, eu acho que a gente já pode começar, né, para a gente não enrolar muito. Sejam bem-vindos a 2023. A gente, né, tá comprometido, Vinícius, a continuar com o nosso podcast aí ao longo de todo o ano, então a gente não vai parar mais. A gente deu essa pausa de 2, 3 semanas aí no fim de 2022, mas estamos de volta. Bom, vamos lá então, Vinícius, para as Vamos lá. nossas notícias da semana. O que que você tem para compartilhar com a gente? Primeiramente, a gente teve o anúncio da nova coleção do McLanche Feliz de 2023. Em janeiro de 2023 agora, a gente vai ter, a gente tá tendo, né? Você que está aí ouvindo o nosso podcast já pode ir comprar o seu McLanche Feliz McDonald's. Inclusive, McDonald's, se você quiser patrocinar a gente, é uma boa oportunidade. A gente teve o anúncio dos brindes dos McDonald's e o Danilo já completou a coleção, gente. O Danilo não comeu tanto lanche assim, mas já completou a coleção. Aqui o negócio é rápido. Olha, Claro, eu vi que claro. tinha sido lançado, que tava chegando, eu fui pego totalmente de surpresa. Não sabia que tava vindo a coleção do Pokémon no McDonald's. Aí eu vi no domingo, falei, bom, vou passar no McDonald's, já vou ver se tem aqui na minha cidade. E o que que aconteceu? A coleção foi lançada oficialmente hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 11. Porém, aqui na minha cidade já tinha acabado todos os brindes da coleção do Mario, que foi a coleção de dezembro. E aí, como eles não podem ficar sem dar, né, sem ter o que dar no McLanche Feliz, então eles já estavam distribuindo com antecedência. E aí a gente já pegou alguns, a gente abriu. Então assim, para o pessoal entender o que é essa coleção. Essa coleção ela já tinha sido lançada nos Estados Unidos em agosto do ano passado. Então a gente realmente não sabia se ela ia vir para cá.
Então veio de surpresa. É uma coleção composta por 12 caixinhas diferentes. São 6 Pokémon em destaque. E cada um desses Pokémon tem uma caixinha em 2 cores diferentes. Os Pokémon em destaque são o Rowlet, o Gossifleur, o Growlithe, o Victini, o Pikachu e o Smeargle. Então com isso a gente tem 12 caixinhas diferentes. E o que vem dentro de cada uma dessas caixinhas? A gente tem um pacotinho de booster de cartas, que é a coleção Batalha Suprema. Cada booster vem 4 cartas e dentre essas 4 cartas, 3 são comuns e uma é holográfica, brilhante. A coleção tem 15 cartas diferentes. Dessas 15, 6 são sempre holográficas e as outras são sempre comuns. É diferente da última coleção que a gente teve no McDonald's, na coleção de 25 anos, que todas as cartas podiam ter uma versão holográfica e uma versão comum. Dessa vez não é assim. Bom, então a gente tem essa mini coleção, são cartas oficiais que dá para ser usado em baralhos de Pokémon TCG. Elas não foram produzidas no Brasil pela Copag, já veio importado, mas são cartas que dá para usar normalmente. Elas têm inclusive a letra que indica se é válida ou não, mas no momento todas são válidas. E além desse pacote de booster, a gente tem uma moeda temática do Pokémon, mas que é de papelão, não é de plástico como vem nos produtos do TCG. E a gente tem ali um disco giratório que, assim, você gira ele, basicamente aquilo lá vai determinar como vai ser calculado o poder da carta para ver você com seu amigo quem que vai ganhar. Vem um panfletinho explicando. De modo geral, olha, eu comprei só 5, só, né? Só 5. Comprei 5 brindes, como se fosse pouco. Eu não comprei os lanches, eu comprei só os brindes. Aqui na minha cidade era R$15, mas isso varia de cada cidade. E aí meio que eu consegui trocar na minha cidade os que faltaram aqui e já completei a coleção. Então assim, em termos de... Eu vi muita gente reclamando que não é brinquedo, né? Tipo, que as crianças gostam mais de brinquedo, igual tinha antigamente, que é mais as cartinhas. E esse disco que é bem basiquinho. Eu acho assim, que não vale a pena colecionar as 12 caixinhas diferentes, tá? Porque é uma caixinha de papelão, bem básica. E vem um disco bem básico também. Todos os discos são iguais, só muda a cor e o adesivo do Pokémon que tá em cima. E todas as moedas são de papelão. Então, assim, não é um brinquedo, assim, um brinde tão interessante. Se você coleciona, é bacana você ter as 15 cartas diferentes, elas podem valorizar com o tempo, principalmente a do Pikachu, que é a mais rara e holográfica. Mas, assim, eu acho que se eu fosse dar uma dica, o foco maior seria ter a coleção das 15 cartas completas. Não pensando nos itens, sabe? Essas 12 caixinhas, porque não compensa muito. Mas é isso então, Vinícius. Tem algum comentário? Não, eu só ia falar que fica a dica aí pra você não comer tanto lanche, você pode comprar os brindes separadamente. E uma coisa que eu reparei que as cartas estão em inglês, né? Não, a foto que eu usei é porque eu ainda não tinha juntado, mas elas vieram em Sim. português, tá tudo Ah, bonitinho. tá. Ah, Eu vou até beleza, gravar então. um vídeo mostrando as cartas da coleção, mas elas são em português. E assim, procure pessoas na sua cidade para trocar, assim você não precisa ficar comprando um monte. Então assim, com 5 que eu comprei, eu consegui completar a coleção, sabe? Trocando as que faltaram. Então, procure aí seus amigos que Interessante, mas colecionam. eu entendo o argumento de que brinquedo teria um apelo muito maior, então fica aí a dica Não, pro teria McDonald's. mesmo. Pois já faz um tempo. A última coleção também veio assim, era papel também. É mais É, barato, né? tinha um certo argumento do McDonald's em falar que eles estavam tentando diminuir a produção de plástico, etc., por uma questão ambiental, e por isso talvez a moeda viria em papelão. Só que eu acho que acho que Deve ser isso, o então. plástico mas o plástico para produzir uma moedinha de Pokémon, eu não sei se tanta coisa de plástico que o McDonald's tem. Pois é. Enfim, acabamos de Enfim, perder um patrocínio do McDonald's, mas tudo bem. Ai, se ai. fosse patrocinar, já tinha mandado pra gente. Então, Pois aqui é a é. verdade. A verdade nua e crua. Doa quem doer. É isso aí. Mas Bom, mas enfim, então é passando isso. pro. Exato, passando pro segmento anime, a gente teve
o anúncio dos 5 primeiros episódios do anime de 11 episódios que vai contar o fim da história do Ash e Pikachu. Então a gente vai se despedir do Ash e Pikachu com grande peso no coração. E os 5 primeiros episódios já têm títulos. Os títulos são o seguinte: o primeiro episódio, que por conta de uma dilatação no tempo você pode já ter assistido, chama O Vento dos Começos, O Eterno Caminhar, que vai começar, vai introduzir esse finale do Ash e Pikachu aí, que vai ser exibido no dia 13/1. Então, pode ser que você já tenha assistido. Eu ainda não assisti. O segundo episódio vai contar com a Misty e o título do episódio é Ash vs Misty, um contra um na praia. Então, é interessante que a sinopse desse episódio fala que o Ash e a Misty vão disputar para ver quem captura um Clauncher. E eu fiquei pensando, será que esses 11 últimos episódios vão ter captura? Eu não tava esperando captura nesses 11 últimos episódios. Você tava esperando alguma coisa assim? Não, eu achei bem curioso também, tipo, é aquilo que a gente fala, né, da personalidade do Ash, né? Tipo, que ele continua sendo uma criança de 10 anos, querendo viajar, explorar o mundo, conhecer novos Pokémon. E assim, esse desejo de captura permanece, né? Eu não acho que vai acontecer isso pro Ash. Eu acho que talvez a gente possa ver alguma mudança nos times dos personagens que vão aparecer. Por exemplo, a Misty, eu acharia normal se ela capturasse o Clauncher, entendeu? Mas eu acho que a gente não vai ver isso no Ash. O que a gente vai ver é os antigos Pokémon dele aparecendo mais vezes, né? Assim, naquela prévia que tinha sido revelada, já tinha mostrado os Pokémon antigos. A gente teve imagens essa semana também mostrando o Donphan com o Sceptile com o Noivern, algo que não aconteceria normalmente. Mas eu acho que captura a gente... Olha, eu ficaria feliz de ver evolução do time do Ash. Se acontecesse, tipo, o Gible evoluindo. Ah, sim. Mas eu acho que é muito pouco tempo pra evoluir um Gible. Talvez um Buizel evoluir, seria interessante. Sim. Uma evolução final que seja única. E eu acho bem interessante essa questão de fazer esse rotacionamento do time, que é o que a gente esperou em Jornadas, né? Que a gente não teve, a gente comenta em todo podcast que a gente fala do anime. Sim. E eu esperava que isso fosse acontecer antes, mas acontecendo agora, tudo bem também, fico feliz. E eu gosto quando a Ash captura Pokémon, mas só que eu acho que nesses 11 episódios não vai acontecer também. Eu acho que seria até injusto pros Pokémon que possivelmente forem capturados agora, porque seria muito pouco episódio. O que eu acho... a única coisa que eu achei um pouco estranha foi, tipo, os Pokémon. Porque eu tô supondo que ele tá saindo... que ele tá em canto nesses episódios. E, tipo assim, ele tá encontrando a Misty, eu imagino que seja encanto. E aí, tipo assim, nesse primeiro episódio que já vai ter passado, é uma Latias. Que a gente já viu que vai salvar uma Latias. Que não é um Pokémon de canto. Verdade. Aí chega agora no episódio 2, ele reencontra a Misty e eles estão tentando capturar um Clauncher. Então, assim, é uma mistura que antes a gente via essa mistura, mas o Ash com o Gol ia pra Kalos, e aí apareciam os Pokémon de Kalos. Eles iam pra Hoenn e apareciam os Pokémon de Hoenn. Aqui a gente tá tendo meio que uma mistura em canto. Claro que essa visão é muito limitada de pensar que só vai ter Pokémon de canto em canto, mas é o que normalmente acontece, né? Então, assim, Sim, é bem estranho. A gente vai ver nos próximos também, nos próximos títulos que você vai comentar, que também acontece isso, que é estranho. Isso que me intrigou, assim. Eu também achei bem estranho. Mas enfim, esse segundo episódio da lista de 11 episódios que vão encerrar a jornada do Ash vai ser exibido lá no Japão dia 20 de janeiro. E no terceiro episódio a gente volta com um nome fenomenal que tá todo mundo esperando a volta dele, que é Brock. Brock Silent e a Bruxa da Floresta, que vai ser exibido no dia 27 de janeiro lá no Japão. E vai trazer a volta do trio de ouro, que é Brock, Misty e Ash. E dessa vez, infelizmente, o Silent também vai estar lá. Então, talvez... infelizmente. Infelizmente. Pelo amor de Deus. A gente sabe que o Brock e o Silent já se conhecem, né? Em outras ocasiões a gente viu que eles já se conhecem.
Mas eu não consigo gostar muito do Silent. Meu Deus, só de lembrar eu lembro da voz. É assim, me perdoe o dublador dele brasileiro. Mas só de lembrar da voz dele, dublada, eu já tenho um arrepio, assim. Não gosto muito do Silent, então não sei quanta expectativa colocar nesse episódio. O quarto episódio se Calma aí. chamará. Não, diga o que você quer Uma coisa comentar. que eu achei interessante aqui também é que eles estão aproveitando esses últimos episódios para trazer os personagens que ainda não haviam aparecido. Então, assim, a Misty, a gente só tinha visto ela assistindo o Pikachu contra o Charizard. Ela não tinha se encontrado com a Ash ainda em Jornadas, então isso aconteceu, vai acontecer. Com o Sylan é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que tá sendo meio proposital esses encontros, sabe? Pra falar assim, olha, todos apareceram em Jornadas e reviram o Ash. Tanto que eu acho que a gente ainda vai ter a May e o Max em algum desses episódios por conta disso. Porque só vai Tem faltar razão. eles. Né? Só vai faltar eles. Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Mas tem aquele argumento, né? Esses 11 episódios fazem parte de Jornadas, porque Jornadas já acabou tecnicamente, né? Não, mas vai fazer, pelo menos assim, no Ocidente, eu acho que vai fazer. Porque a gente até comentou aquele dia lá que, quando tinha sido anunciada a 25ª temporada, falou que ia ter 54 episódios. E a gente falou assim, mas como que vai ter 54 se Jornada já tá acabando? E aí depois eles voltaram atrás. E como as temporadas ocidentais têm entre 40 e 50 episódios, eu tô achando que esses episódios finais, eles vão ser todos encaixados na parte final da nossa temporada ocidental. Ah, faz sentido. Assim, acho muito Faz sentido. improvável isso ficar de fora. Eu acho que pra gente vai vir com a abertura normal, como se fosse só uma continuidade, sabe? Sim. A gente deve ter a exclusão daqueles episódios de recapitulação que teve no meio do Torneio dos Mestres, que não acrescentou em nada, só foi pra enrolar mais. Então, provavelmente aqueles episódios vão ser excluídos e vai entrar essa parte final. É a minha aposta. Você chegou a falar da sinopse do episódio 3? Não, ainda não. Vai falar depois? Não, pode falar. Bom, assim, Eu ia- aqui de novo, eu achei interessante, né? Porque fala da uma bruxa da floresta que abduziu, meio que levou o Brock, né? E aqui fala que é um Hatterene selvagem. E que de novo me causou um estranhamento de ser um Hatterene. Porque assim, o que um Hatterene tá fazendo na floresta de canto? Sim. É bem estranha essa questão dos Pokémon. Eu não tô conseguindo entender como, pra mim, é uma peça do quebra-cabeça que tá faltando. Como que Não vão encaixar é? esses Pokémon aí? Porque eu não consigo enxergar esse tanto de Pokémon. Todos esses Pokémon aparecem em Paldeia? Esses Pokémon que a gente comentou até agora, não, né? A Hatterene sim, o Clauncher sim. Hum, será Será? que? Será que? Latias Estranho, hein? não. Latias não ainda, né? Ai, meu Deus. Enfim, Vinícius, você acabou olha. de plantar. Eu Então, sempre, eu sempre crio as teorias da conspiração. Que horror. Mas olha, enfim. o Pokémon. Ó, eu só fiquei assim, eu cheguei a pensar, porque assim, a gente viu em Jornadas, a única Hatterene que apareceu foi a Hatterene do Gary. E ele usou naquele episódio que ele capturou com o Gol, o Regieleki e o Regidrago. Então assim, não sei se poderia ter uma relação com isso, mas foi o que eu pensei. Mas enfim. O próximo episódio também tem um Pokémon que aparece em Paldeia. Exato. O próximo episódio, o quarto episódio dessa listinha é o Suspiro de Bertrick, que vai ser exibido no dia 3 de fevereiro de 2023 lá no Japão. Então, teorias da conspiração aí, Bertrick aparecendo também. Nossa, Bertrick aparece em Paldeia? parece. Hum, Parece. estranho, hein? É, Estranho. o que o A pessoal gente não tem mais. nenhuma sinopse pra esse quarto episódio, então a gente pode explorar o quanto a gente quiser, né? Pois é, o que o pessoal mais estranhou nos fóruns foi que o título parece ser de um episódio filler. Sendo que essa temporada especial, como são apenas 11 episódios, meio que parece não ter muito espaço pra filler, né? Então, assim, aí eu vi até que eu coloquei no post, falando que quem vai escrever o roteiro desse episódio, quem escreveu, é o como chama? Atsuhiro Tomioka. E ele escreveu a maioria dos episódios focados na Iris.
em Black and White. Então, assim, levantaram a hipótese de esse episódio ter alguma relação com o medo da Iris por Pokémon tipo gelo. Então, assim, será que, tipo, a Iris vai ser o foco desse episódio? Seria interessante isso. Se bem que a Iris já teve bastante foco Ela... em jornadas, mas Pois é, seria ela interessante. teve. Mas é melhor do que ser um filler, né? Sim, eu acho que eles não gastariam um dos 11 episódios com um filler, então acho que Então. minhas Ainda mais com o expectativas Bertic, estão né? altas. Exatamente, ainda mais com o Bertrick. E chegamos ao o último episódio que a gente sabe que a gente já tem um nome, que é o Esquadrão... Opa, perdão. Entra o Esquadrão Squirtle. É quase um trava-língua. Entra o Esquadrão Squirtle. Que vai ser exibido no dia 10 de fevereiro de 2023, aniversário de quem vos fala, então me mandem parabéns, por favor. Legal. E nesse último episódio a gente vai ter o retorno do Esquadrão Squirtle. Então, espero que muitos Pokémon do Ash, muitos Pokémon antigos do Ash, voltem, né? A gente acredita que vai ter o Squirtle do Ash nesse episódio, porque o Squirtle do Ash é o chefe do Esquadrão Squirtle. Então, tô ansioso aí pra ver se o Squirtle vai voltar. Imagina um episódio que o Ash fica com a equipe inicial dele de canto. Seria interessantíssimo. Seria Pois muito é. legal. Talvez o Esquadrão Squirtle esteja aparecendo aqui, porque como o Squirtle fica com o esquadrão dele, ele não apareceu assistindo o Ash, né, no Torneio dos Mestres. A gente viu em Pallet, no laboratório do Professor Carvalho, todos os Pokémon acompanhando, e o Squirtle não tava lá. Então talvez seja por isso que tem um episódio focado nele aqui, né? Assim como a gente espera também que tenha algo com o Primeape e o Pidgeot. Quem sabe até com o Ambipom. Não sei, assim. Sim. Então, assim, e eles aparecem no pôster, né? Aquele pôster que foi revelado para essa temporada. Então, assim, o que eu realmente queria era com o Primeape e o Pidgeot, pelo menos. Nem que fosse os dois no mesmo episódio. Só pra gente terminar, então, tipo... a gente encerra essa história aqui. Beleza. A gente teve o reencontro com o Butterfree em um frame, né? 2 segundos. Por que não? Tomara que eu queria muito que explorassem, mas eu queria que o Ash tivesse recuperado o Butterfree dele. E se ela capturasse o Butterfree rosa. Eu acho que isso é meio impossível, mas seria tão interessante se ele tivesse recuperado o Butterfree dele. Sim. E agora nesses 11 episódios ele voltasse. E eu queria que o Ambipom, assim, eu sei que foi uma troca justa de Buizel por Ambipom. Mas eu queria tanto que o Ambipom voltasse pro Ash. É um dos meus Pokémons favoritos, mas ele não é mais o protagonista. Joga ping-pong e nada, pelo amor de Deus. Eu queria que ele voltasse. Enfim, olha, se aposentou. Voltasse, já vai acabar esse anime. Mas, pelo amor de Deus, 2 episódios, só 3, 5 episódios, tava bom. São 11 episódios. Dos 11, 5 a gente já sabe. Então, mas falta muito. Eu queria que ele voltasse. O Apon era tão... Eu não entendo, assim, ó, é uma indignação minha com o anime Pokémon, porque o Apon, ele era tão ligado ao Ash. Eu acho tão furada essa ideia de que ele se aposentou, tá morando de aluguel pra jogar ping-pong. Não, foi muito estranho na época. Tipo, ele participava das batalhas, ajudou o Ash a ganhar os 2 primeiros ginásios, ensinou. Aí do nada inventaram que ele gostava mais de concurso. Aí trocaram. Aí é isso que você falou. Gostava de concurso. Evoluiu, entrou no concurso. Não, agora eu quero ping-pong pra minha vida. Pois aí não descartaram. Sim, e assim, naquela temporada do anime, ele era tão ligado ao Ash quanto a Chikorita, por exemplo. Era ligado ao Ash, depois a Bayleaf. Sabe? Ele era tão ligado quanto, sei lá, o Totodile na época. Assim, umas versões anteriores. Enfim, eu acho... Não faz sentido ele jogar ping-pong. Eu quero justiça. Eu vou tacar fogo em pneu se o ping-pong não voltar pelo menos, sei lá, um flashback. Olha, em flashback ele já apareceu. Não, mas quer que apareça de novo. E aí já... Quero que o Ash lembre que ele tinha um Ampon. Ele deu forças pro Pikachu. Força nada. Palhaço. Bom, mas enfim, a gente já vai... Depois a gente vai voltar pra falar das nossas expectativas do anime também, tá bom? Mas assim, por enquanto, são esses que a gente teve revelado aí nas últimas semanas. Enquanto a gente ficou off aí, descansando no final do ano, a gente teve várias novidades. Bom, e a nossa última notícia aqui para compartilhar com vocês
é de Pokémon GO, né? A gente sabe que Pokémon GO tá sempre aí, tendo novidades. Nesse momento tá acontecendo o evento Fantasias Cintilantes, com foco nos Pokémon de tipo Dragão e Fada, com a estreia do Mega Salamence e a estreia do Dedenne Shine. Então, se você joga aí, tem a chance de encontrar um Dedenne Shine pela primeira vez no Pokémon GO. Tá Um dos jogando, shines mais Vinícius? bonitos. Todo, agora que eu voltei a fazer os dias comunitários, estou jogando sempre, mandando presentinho pros amigos. Eu E tô eu quero o abrindo. Dedenne Shine, porque o Dedenne Shine é um dos shines mais bonitos da franquia toda. Eu acho o Acha? Dedenne Shine muito bonitinho. Eu acho ele muito bem. Assim, não tem uma história, não tem todo um pensamento por trás dele, mas eu acho o Dedenne Shine tão bonitinho, acho que é até mais bonitinho que o normal. Ele é A versão marronzinho, né? Shine mais bonitinha. Sim, versão Shine mais bonitinha que a normal. Sim. Bom, então assim, esse evento é basicamente isso. Mas a gente teve também uma outra novidade sensacional nos últimos dias. A Niantic surpreendeu todo mundo, finalmente lançando o Kecleon no Pokémon GO depois de 5 anos. A gente esperou 5 anos, ninguém 5 anos. sabia o que seria de Kecleon, porque ele nunca foi lançado, o único Pokémon de Hoenn que não tinha sido lançado para os jogadores, e assim, era uma grande incógnita, a Niantic nunca tinha se pronunciado, ninguém sabia, e do nada, o último dia comunitário do Chespin, no dia 7 de janeiro, assim que encerrou o dia comunitário, o Kecleon começou a aparecer escondido em Pokéstops. Então, para você conseguir capturar ele, é raro. Quando você clica no Pokéstop para girar, você vai encontrar ele tipo preso no Pokéstop, mas é invisível e só a lista da barriga dele aparecendo. E aí você tem que clicar várias vezes para ele se soltar da Poképarada para você conseguir capturar ele. Então assim, é bem raro. Eu ainda não apareceu para mim. Não sei se você já conseguiu. Pra mim, também não. Mas assim, tem muita gente já capturou. Eu já vi ele num Pokéstop aqui perto de casa, mas eu acabei não indo lá. Então essa foi a grande novidade, assim, sem muito rodeio, assim, a Niantic lançou. Exato. E assim, resolvemos uma pendência histórica em Pokémon GO com isso. Ah, mas olha, pra ser bem sincero, o Niantic correu e Kaka recolheu, porque não, eu achei uma mecânica tão boba, uma Aleatória, mecânica né? tão aleatória, não, assim, tão não criativa. A Niantic que tava vindo em vários acertos com o Vivillon, por exemplo. Sei lá, assim, eu não, assim, eu critico, mas eu não conseguiria fazer nada melhor, porque eu achei que, enfim, eu achei, Não, sei lá, achei que ele ia tá no mapa, a gente não ia ter conseguido, sei lá, Pokéstop eu achei meio porcaria o Kecleon tá no Pokéstop. assim, Enfim, não teve o mesmo apelo mesmo, assim, igual você falou, da Vivillon realmente foi chamativo, tipo, super envolvente, trocar presentes. O Kecleon, basicamente, você descobre qual Poképarada ele tá e captura ele, né? Então, assim, sim, comparando, fala assim, poxa, demorou 5 anos pra isso, né? Tipo, acho que é meio que essa exato, sensação, né? E assim, uma sim, coisa que eu também senti falta é dela trabalhar um pouco mais essa questão do marketing, porque passou sem mais nem menos, sabe? Tipo, ela divulgou depois, mas tipo assim, chegou, tá aí. Sendo que é algo que as pessoas exato. pediram E tanto, podia ter feito um mistério um pouco maior, sabe? Dado algumas pistas. ela fez mais mistério com Gimme Go, por exemplo. Isso, Fez mais mistério com Melton, por Melton. exemplo. E o Kecleon eles colocaram no dia que já tinha já tinha um dia comunitário de outro Pokémon. Sei lá, eu dei Isso. mais atenção pra um Chespin Shine do que pro Kecleon, por Ficou exemplo. Então, ofuscado. Mas achei que assim, ficou, assim, foi um timing horrível. a gente sabe também Horrível. que houve meio que uma pressão que ela mesma se impôs, né? Porque vai ter o Gol Tour em fevereiro. Vai ser o Gol Tour de Hoenn. E a gente sabe, pelos últimos 2 Gol Tour de Kanto de Johto, que sempre em fevereiro a gente teve em Kanto, depois do ano passado em Johto, que esse evento tem o lançamento de todos os Pokémon daquela região na sua versão Shine. Assim, como que vai ter um Gol Tour Hoenn sem ter o Kecleon e sem ter o Kecleon Shine? Então, meio que a Niantic colocou uma pressão nela mesma, tipo assim, olha, a gente precisa lançar isso agora, porque não pode passar. E aí eles arranjaram dessa forma.
Tanto que eles fazem essa menção ao Kecleon Shine no próprio post, falando que ele vai estar disponível no Go Tour, entendeu? Então, eu Sim. acho que foi meio que isso, sabe? Se não fosse por esse Go Tour, não haveria essa pressão para lançar isso agora. Mas no fim das contas, antes tarde do que nunca, né? É, isso, exatamente. Antes Pelo menos isso, né? Bom, e continuando sobre Pokémon GO, a gente teve o anúncio de mais 2 dias comunitários. O dia comunitário clássico de janeiro, a gente ainda vai ter no dia 21 de janeiro. O dia comunitário clássico com o Larvitar. Então, assim, o Larvitar eu acho que foi lançado em 2017, não, acho que foi em 2018, faz muito tempo. Nem lembro mais quando foi. Então, esse dia comunitário clássico é justamente para a gente ter algum Pokémon em destaque que foi de muitos anos atrás para os novos jogadores. Então, vai ser das 2 às 5. Você vai ter mais chance de encontrar Larvitar Shine. E no dia 5 de fevereiro, a gente vai ter o dia comunitário do Noibat. É um Pokémon que, assim, deixou o pessoal muito animado, porque a sua versão Shine já está disponível no jogo. Só que ela é muito rara, o spawn do Noibat é raro, e você precisa de 400 doces para evoluir ele para Noivern. Então é um Pokémon difícil de conseguir. Então, com o dia Sim. comunitário vai facilitar muito, é um Pokémon que o pessoal gosta bastante. Pokémon de tipo dragão sempre é um chamativo no jogo. Então, no dia 5 de fevereiro, das 2 às 5 também, vai ser num domingo, você vai ter a chance de encontrar o Noibat Shine se você jogar, se você tiver sorte. Exato, e vai ser a oportunidade de você evoluir seu Noibat, porque é difícil pra caramba. Eu não tenho um Noivern ainda. É muito Não, é difícil. muito difícil. Ele, o Stuffle, que teve também o dia comunitário, também é 400 doce. E quem vai... O Magikarp é 400 doce, é difícil. O Elmer é 400 doce. São todos Pokémon que é difícil de evoluir, de juntar doce. E tem mais um que vai ser assim quando for lançado, que ainda não está disponível no jogo, que vai ser o Larvesta. Vai ver. Vai ser 400 doce para evoluir para Sim, Volcarona. sim. Alguns que é Sim. 200 que eu já acho difícil. O Phantump e o... Ai, como que é mesmo? O Pump Cabu são 200. Eu já acho que é difícil. Bom, mas enfim, essas foram as nossas notícias da semana. Acabou juntando bastante coisinhas, mas coisas bem legais. Agora então a gente vai entrar para o nosso tema aí, o nosso tema de hoje, as nossas expectativas, as nossas apostas para 2023. Até agora, Vinícius, basicamente a gente vai assim, dar uns tiros no escuro, porque realmente não teve nada anunciado, né? Não é como se a gente soubesse que seria lançado um jogo principal, que já tivesse tido algum grande anúncio e a gente estivesse criando aqui expectativas, criando nossas fanfics, nossas teorias, não. Hoje vai ser realmente o que a gente acha que vai ser anunciado aí, o que vai acontecer esse ano. É um ano que é logo após o lançamento de uma nova geração, que sempre deixa o pessoal com receio, né? Se vai ter alguma coisa mesmo ou não. E aí, o que você me diz? Tristeza, depressão, expectativas baixas. Muito por Achas? causa do anime. Baixas. Assim, é que a gente tinha tudo. A gente tomava muito como garantido o Ash no anime. Assim, eu sei que vão falar, É o Ash no verdade anime, isso. graças a Deus ele foi embora. Mas assim, a gente tomava muito como garantido o Ash no anime. Uhum. Então, a gente. Geralmente, todo ser humano tem medo do desconhecido. E eu Uhum. me sinto nessa situação. Porque eu não faço ideia, eu não tenho a mínima expectativa de como. Eu não tenho, assim, a menor ideia de como vai ser o anime. Não tenho nenhuma teoria maluca pra criar, mas enfim, eu não acho que. Eu não sei o que pensar do anime no ano que vem. Uhum. Jogos, a gente vai ficar No que vem, naquela. não, né? Esse ano, gente. Tô pensando como fim de 2023. Esse ano, 2023. É aquela pessoa que escreve janeiro de 2022 no caderno e tem que riscar, escrever 2023. Mas enfim. Como jogo, eu acho que a gente não tem. Assim, talvez um spin-off. Sei lá, talvez volta de Pokémon Ranger seria fenomenal. Talvez, É não, só não porque você ia sei. apostar nisso. Sério. É. Queria muito a volta de Pokémon Ranger, mas eu não sei como que seria no Nintendo Switch. Como funcionaria as mecânicas. Não sei como
Seria legal se tivesse, a gente pudesse fazer com o próprio Joy-Con, igual as pessoas, o personagemzinho do Ranger Nunca faz, joguei, você mas acredita? daí. Você nunca jogou? Não, nunca joguei Eu Ranger. acho que seria muito legal se tivesse no Switch, só que daí impossibilitaria de jogar no mobile, no on the go, no tipo, como É chama? que No ele, portátil, é no que ele portátil. dependia de fazer os movimentos com a caneta, né? A canetinha Sim, na sim. tela. Então, assim, isso teria que ser de Então, alguma eu não forma sei como, diferente. sim, não sei como funcionaria, se daria pra fazer num console híbrido como o Switch. Gostaria muito que acontecesse, mas não sei se aconteceria. O pessoal tá especulando muito de um Let's Go Jotô. Eu gostaria muito que tivesse um Let's Go Jotô, talvez. Acho Pois que seria é. interessante. Você sabe que o pessoal tem especulado esse Let's Go desde o lançamento do Pikachu Eve, né, em 2018. Assim, vendeu pra caramba, e aí meio que o pessoal falou assim, ó, tá dado que pode continuar lançando de Johto, de Hoenn, enfim. Meio que depois disso a gente não teve, né? Se for considerar que foi lançado em Sim. 2018, já vai fazer 5 anos. E a gente não teve a continuidade É. dessa série. E aí foi lançado o Legends no ano passado, e meio que ele passou a mesma sensação, sabe? Olha, podemos agora ter jogos que exploram o passado de uma região. Da mesma forma que as pessoas vão falar que dá pra ter um novo Let's Go, dá pra gente falar que a gente quer ter outro Legends também, né? Sim, imagine um Legends Nova. Porque daí teria o Então, próximo remake que a gente teria seria de Unova. Imagina um Legends Unova seria top, hein? O Nova que tem uma história fenomenal, uma história anterior aos jogos muito boa. A gente poderia ter um Legends bem legal, né? Legends, sei lá, Kyurem. então, o pessoal Seria também muito falou de que interessante. seria interessante um Legends de Johto, né? A gente tem a história do Lugia com o Ho-Oh, com os cães lendários, e que eles foram. Tipo, a gente tem uma pré-história de Johto, né? Que meio que tá dada ali. Que Sim. Johto até tem a relação com Arceus. Que a gente, no Heart Gold Soul Silver, Seria, tem uma ponte. seria interessante. Mas assim, se a gente fosse seguir pelos padrões de lançamento recentes, assim, se a gente fosse. Se a gente soubesse que vai existir um padrão e que a Pokémon Company vai seguir esse padrão, seria remake de Unova, Legends de Unova e um Let's Go de Johto. Eu gostaria muito de um Let's Go de Johto, de verdade. Eu acho que Johto é uma região bem completinha. O pessoal fala que é, é muito dependente de canto, mas eu acho que, enfim, eu acho que a região tem sua própria força. E eu acho que seria interessante um Let's Go de Johto, porque teria muito mais coisa para explorar do que o Let's Go normal. Que o Let's Go normal. Let's Go de canto, né? Let's Go Pikachu Aham. e Eevee. Então acho que seria bem interessante um Let's Go de Johto. Mas essa ideia de um Legends de Johto me encanta bem mais. Eu acho que. Sim. Eu não. Assim, do fundo do meu coração eu gostaria muito, mas eu acho que não aconteceria um Let's Go Johto. Por mais que combinasse muito a região e essa vibe meio. É, meio medieval oriental. Eu acho que combinaria demais, mas eu acho que não aconteceria com Johto. Lembrando que Johto e o Nova são as únicas duas regiões que ainda não tem jogos que passaram pro 3D, né? A gente já teve Hoenn, que foi. Hum. Sim, assim, levando em consideração que, por exemplo, Kanto teve Let's Go Pikachu e Eevee, Johto não teve. Hoenn teve o Omega Ruby Alpha Sapphire, que já era em 3D. Sinnoh teve, assim, se você considerar Legends Sim. Aham. um apêndice de Sinnoh, a gente teve o Legends e os remakes, Brilliant Diamond, Shining Pearl. E daí o Nova não teve, certo? Uhum. E daí pra frente, de Kalos pra frente, a gente já tava no mundo 3D. Então, Johto e o Nova são as únicas regiões que a gente não teve nenhum gostinho do 3D. Então, a gente não sabe como é. Poderia muito, assim, eu gostaria muito que trouxessem Johto pro mundo 3D e resolvessem a questão da evolução do Cyndaquil, que é muito feia no 3D. As evoluções do Cyndaquil, né? Hum.
O Cyndaquil no 3D é horrível, eu acho. Olha, A chama dele é eu horrível. acho que você tá certo de falar que vai ter um foco em Jotoi e em Unova, assim, nos próximos. Não, eu a 2023, tá? Eu acho que isso ainda vai ficar para 2024. Eu acho que o foco desse ano ainda vai Sim. ser Paldeia. Mas uma coisa me chamou muita atenção, tô até procurando aqui, não vai ter na série, Bi? Quer dizer, teve a notícia, mas já faz umas 3 semanas. Uma coisa que me chamou a atenção, que agora você falou de Jotô, porque foi anunciado que o Pokémon ia estar numa parada lá do Japão, saiu até um trailer. E agora? Vou achar um nome. Um Never Stop Parade, uma coisa assim. E Pokémon ia fazer presença nela. Aí teve até um trailer. Ah, achei aqui a imagem. E sabe o que me chamou a atenção? Que nessa imagem promocional que eles lançaram, da parada que vai ter, tem o Lugia e o Ho-Oh com os Pokémon lendários em destaque. Sim, E aí interessante. eu vi isso e É, falei assim, muita coincidência, né? será que é aleatório esse... Porque, olha, ele tem um Pikachu, normal, Charizard, normal. A gente tem aí os iniciais de canto, a gente tem o Rowlet, o Smeargle, Gengar, o Grookey e o Ho-Oh e o Lugia. Assim, é uma escolha meio aleatória dos Pokémon, chama No Limit Parade. É promovido pela Universal Studios no Japão. O Pokémon vai estar esse ano. Vai acontecer quando isso? Dia 1º de março. Dia 1º de março vai ser Olha. depois do Pokémon Day, que a gente sabe que todo ano, dia 27 de Sim. fevereiro, aniversário da franquia, a gente sempre tem algum anúncio especial dos próximos acontecimentos na franquia. Tanto que foi no dia 27 de fevereiro do ano passado que a gente descobriu a nova geração, né? Então, olha, Nossa, parece que foi ontem. parece que foi. Então, assim, pode ser que a gente descubra alguma coisa. E vamos lembrar que nos últimos episódios de Jornadas, a gente teve Lugia e Ho-Oh, né? No último episódio em si, né? Se eu não me engano, Teve o né? Foi no Lugia, último aham. A episódio. gente teve, Então. teve os dois aparecendo em jornadas. Então, vamos ver. E eu espero muito que Ho-Oh apareça nesses últimos 11 episódios do Ash. Porque, queira ou não, o Ho-Oh é provavelmente o lendário mais importante do Ash, né? Sim, O Ash nunca teve contato específico com o Ho-Oh, né? Nunca teve contato direto com o Ho-Oh. pois é. E você sabe uma coisa que também o Nova me chama muito a atenção aqui? Eu também não acho que vai ser para esse ano, tá? Eu tô falando, mas assim, eu ainda acho que novo jogo ou remake a gente ainda vai deixar para 2024. Eu ainda vou falar o que eu acho que vai ter esse ano. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o fato da gente ter o Ingo jogado dentro do Arceus. Sabe, do Sim, MTG, verdade. então. E foi muito, muito, muito jogado. Então, eu acho que não é aleatório, sabe? Eu acho que não é aleatório. A gente teve o Legend Arceus. A gente teve a ideia da viagem no tempo jogada nesse jogo. Assim, apresentada nesse jogo, porque nós, como protagonistas, viemos do futuro pro passado. E o Ingo também veio do futuro pro passado. Ele não sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo ali. E a gente, assim, ok, passou. Scarlet Violet explora justamente viagem no tempo com os Pokémon Paradoxo. Porque é a partir disso que a gente vai ter a introdução depois dos Pokémon de Hisui, que vai poder ser usado em Paldeia. Então a franquia ela meio que tá se direcionando para isso, viagem no tempo, né? Tem viagem no tempo. E eu acho que E isso abre um é um leque, portão imenso, né? um leque Sim. gigantesco, assim, gigantesco mesmo. E aí eu acho que isso ainda vai ter alguma conexão com o remake de Unova, que deve sair no fim de 2024, eu acho, porque o Ingo tá ali e isso vai estar conectado com a história do remake. Essa é a minha aposta.
É uma boa teoria, uma boa aposta. Que a gente Eu sabe, gostaria muito. pois é, a gente sabe que algumas coisas ficam sem explicação, mas nada é feito por acaso na franquia. Então, assim, a escolha específica do Wingo no Arceus, imagina, podia ser qualquer personagem da franquia. A gente tá falando de potencialmente da região do próximo remake, né? E então, assim, eu acho que essas coisas vão estar conectadas de alguma forma. Mas olha, Sim, eu também. Agora você plantou a semente da teoria da conspiração na minha cabeça, porque agora faz muito sentido. A franquia inteira tá se direcionando para essa ideia de viagem no tempo. Será que finalmente a gente vai ter a linha do tempo da franquia concretizada e oficial? melhor explicada, Seria né? um sonho. Sim, seria um sonho, conectando todos os jogos. E daí, a partir de agora, todos os jogos fossem conectados, assim, nesse sentido de, sabe, igual. A gente já falou aqui no podcast algumas vezes, lembra que eu falei que seria interessante se conectasse Brilliant Diamond com Legends, fazendo um negócio de viagem no tempo, e no fim das contas foi isso que aconteceu. E seria tão interessante se continuasse nessa linha, sabe? Um jogo ir conectando com o outro, conectando com o outro. Sim, Daria sim. uma complexidade muito boa pra franquia. Eu acho que aqui a gente começa a ter uma noção também do fim do Nintendo Switch. Porque, olha, eu acho, sinceramente, que a nona geração vai ser a última no Switch. Eu não acho que a Nintendo vai ficar com o Switch até 2025. Eu acho que a gente vai ter alguma transição aí em algum momento. Eu não sei o que, que vai ser, porque, assim, você acha que o Switch ainda aguenta mais uma geração de Pokémon? Eu acredito que não. Eu acho que não. Talvez mais alguns spin-offs. Eu acho que a gente Mais deve alguns. ter o lançamento do sucessor do Switch em 2025, talvez no começo de 2025. E aí a gente. Eu acho que um pouco Você acha antes. um pouco antes? Eu acho que um pouco antes. Então Eu fica acho que o mais apertado anúncio. ainda pro remake de O9. Sim, sim, fica apertado. Mas Switch foi lançado em 2017, já fazem 6 anos, né? Aham. 6 anos? Vai fazer 6 anos agora em março, se eu não me engano. E eu acredito que venha antes aí. Talvez começo de 24. Anúncio agora no fim de 2023, começo de 24. Então, eu acho que vem um substituto pro Switch por aí. E eu acho que os próximos jogos. Assim, eu acredito que alguns últimos spin-offs a gente tenha no Switch, mas todos os outros jogos já vão ser pra próxima. Eu acredito que não vai ter muita diferença do Switch atual, Eu sabe? também Acho acho que que vai ser uma dessa coisa vez não tipo. também. Eu acho que vai ser tipo uma coisa que foi o Wii U. Eu acho que agora vai ser o Switch. Agora, Switch uma Pro. coisa além do Switch. Não sei se é o Switch Pro, mas eu não acho que a Nintendo vai separar de Não, volta não vai. os consoles de mesa dos portáteis. Acho que o Switch foi uma grande aposta. O que me deixa muito preocupado, porque a Nintendo tem a grande maldição de ter um console bom, um console ruim, console bom, um Uhum. console ruim. Então, Talvez eu tenho esse medo. talvez assim, o que a gente tenha, não sei, se chutando muito alto, mas que a gente tenha um sucessor, mas que o Switch ainda rode o jogo. Eu não sei se existe isso. Porque assim, no PS4 e no PS5 não tem um negócio meio assim agora? Que tem a versão do PS4 e do PS5 dos jogos? Sim, Sim, tem, mas talvez a não. Nintendo não. Não sei A se. Nintendo foi poucas vezes que aconteceu isso. Ah, Por exemplo, aconteceu isso em Zelda Twilight Princess, que rodava no GameCube, mas também rodava no Nintendo Wii. Mas eu não sei se apostaria um Pokémon com isso. Acho que Pokémon eles tentam engessar bastante Pokémon. E eu acho que porque tipo Pokémon vende, de fato, vende um console muito. Pokémon, assim, as pessoas compram um console só pra jogar Pokémon. eu, Então, eu não inclusive. acho que eles dariam, exato, eu acho que eles não deixariam essa brecha tão grande, tipo, vamos lançar pros dois consoles. Aí ninguém vai comprar o console novo. Acho que eles não, Faz não, sentido. não fariam isso, sabe? A questão é que a 10ª geração vem em 2025. Até lá, eu acho que a gente. Ai, queria tanto que não. Eu É, queria tanto que não viesse em também 2025. não. Eu Porque queria parece tanto que tão viesse, pouco sei lá, tempo, né? sim. É porque nessa questão dos jogos mesmo, sabe? E assim, eu acredito muito que os próximos, a 10ª geração vai vir num console diferente do Switch. Aham. Então acredito que
Acredito que eles tenham. Acredito que. Porque A assim, Game Freak eles têm mal que. entendeu o Switch. Já vai ter que. Exato. Exato, esse é meu medo. Scarlet Violet já. Nossa, meu Deus do céu, que sofrimento pra rodar esse jogo. Agora, imagine num próximo console. Eu acho que a Game Freak tem que tirar da mente deles. Eles têm que coordenar com a Nintendo, de fato. A Pokémon Company tem que conversar entre si ali. Pra eles entenderem que não funciona mais como funcionava nos portáteis anteriormente. Porque, por exemplo, a Lola e Kalos foram lançadas para o mesmo console, só que a Lola foi lançada pensando num console um pouquinho mais potente, sabe? Porque Uhum. Kalos foi lançada em, assim, um exemplo que veio na cabeça agora, né? Mas já a gente teve isso em, sei lá, em Sinnoh e etc. Por exemplo, também Sinnoh. Sinnoh foi lançada para o Nintendo DS. E o Nova foi lançado para o Nintendo DS também, para o Uhum. mesmo console. Mas na época que o Nova foi lançado, já existia o Nintendo DSi, que era um pouquinho mais potente que o Nintendo DS normal. Aham. Sabe? Os consoles portáteis tinham uma evolução, mesmo que mínima, entre uma geração e outra. Agora, no Switch, a gente não vai acontecer isso, sabe? Não vai ter essa evolução mínima. Não vai ter um Switch Pro, acredito eu, sabe? Uhum. Então a Game Freak tem que conversar, tem O que 3DS também coordenar muito aconteceu isso, isso, né? O sabe? New 3DS. Exato. Sim, na época que lançou XY, era o 3DS normal, aquele 3DS tijolinho, 3DS old que a gente fala. Uhum. E daí, quando lançou a Lola, já era o New 3DS. É, mas ainda New 3DS rodava no não, outro, né? mentira. Era o 3DS XL, mas ainda rodava no outro. Mas assim, você entende que eles tinha uma evolução mínima nos consoles. E agora, nos consoles de mesa híbridos que a Nintendo está produzindo, vão ser mudanças enormes, sabe? Aham. Então, a Game Freak tem que estar ciente disso para poder aproveitar ao máximo do console. Eu não sei se se eu fiz claro meu argumento aqui, mas tipo, a Game Freak tem que estar ciente da potência que o próximo console vai ter para produzir um jogo que tire todo o suco desse próximo console que vier da Nintendo, entendeu? Uhum. Ela não pode produzir, sei lá, um próximo jogo da 10ª geração pensando no Nintendo Switch e fazer só um port pro próximo console. É Daí fica difícil, ruim como né? ficou, sei lá, Scarlet Violet, entendeu? Sim. Ah, essa questão da Game Freak Complicado fazendo jogo essa no questão dos Switch é jogos. sempre complicado. Bom, mas então assim, meio que a gente É, vai se desenhando. A gente tem 2023 livre, 2024 livre. 2025 já tem 10ª geração. Então, se a gente fosse jogar um remake de Unova, um Let's Go, você acha que vem esse ano já um? sim, eu acho que assim, se eu fosse apostar num Let's Go Jotô, eu acho que chegaria esse ano, um Let's Go Jotô no Aham. fim desse ano. E talvez um Legends no começo do ano que vem, no começo de 2024. Nossa. Talvez, eu acho. Ou talvez Mais o dar remake de um Unova pulinho ou pra aí não vai ter frente. o remake, vai ser só o Legends? Não, acho que seria só o Legends, eu acho. Não sei. Eu não sei se cometeriam a heresia de fazer um remake de Unova assim como fizeram um A remake de Yuka. Sinnoh. Acho que. A Hã? Yuka. Deixa pra eles só Exato. portarem. Sim, eu acho que. Nossa, pelo amor de Deus, eu acho que a Game Freak não vai. Só, Espero, Game Freak, se você está escutando esse podcast, Pokémon Company no geral, não cometa o mesmo erro. Não faça uma porcaria igual foi Brilliant Diamond Shine Pearl. né? Olha, Mas daí seria interessante um Let's Go no fim desse ano, um Legends no começo do ano que vem. Assim, vai ser bem interessante no corrido. quesito eu consumir. Exato, eu consumir conteúdo é interessante. É. Eles produzirem, daí eles que deem o pulo deles. Mas seria interessante um Let's Go no fim desse ano, um Legends no começo do ano que vem, igual foi esse ano passado aqui. Aham. E um Legends no começo do ano que vem, um remake no começo do ano, no fim do ano que vem, e daí a 10ª geração. Queria que não tivesse nada esse ano. Queria que, assim, de coração, eu queria que minha fé seria não ter nada esse ano, para eles entregarem coisas boas, jogos bem otimizados nos próximos anos. Seria o mundo ideal. Uhum. Mas como eu sei que o dinheiro move o mundo, né? Eu Scarlet acho que Violet eles vão batendo fazer. recordes
milhões e milhões de cópias. Exato. Hoje mesmo eu vi que foi o jogo mais vendido do Japão em 2022, lançado dia 18 de novembro. Então, o Legends foi o terceiro mais vendido no Japão, lançado no começo do ano. Sim. Então, é aquilo que você diz, né? É uma máquina de fazer dinheiro. Olha, conhecendo o que a gente tem visto, seria perfeitamente possível acontecer isso que você está falando, tá? Eu não duvido em nada a gente ter o Let's Go Jotô esse ano. Talvez esteja sendo produzido por outra desenvolvedora, junto com a Game Freak. Igual teve o lance do remake. Aí a gente tem a Game Freak trabalhando mesmo no Legend sucessor no começo de 2024 e no fim de 2024 remake de Nova. 2025 a 10ª geração. DLC. Corrido. DLC ainda. Cheio de bugs. De Scarlet Violet. E a conexão com Kalos? Será que vai ter conexão? Assim, DLC eu acho que vai ter. DLC eu acho muito. Mas a DLC pode. Nossa, a gente tava falando como se a gente estivesse planejando os lançamentos. Aqui Vamos encaixar. Exato, vamos encaixar o DLC ali pra julho. Vamos lançar o Let's Go ali pra novembro. Pra fevereiro do ano que vem, a gente lança um Legends. Legends o Nova. Legends o Nova, Legends né? Kyren. E daí no final do ano a gente lança. Exato, Legends Kyren. E daí lá no final do ano a gente lança o remake de um Nova. Vamos fazer assim. Você acha que encaixa na agenda? Você acha que encaixa na agenda? Acho que encaixa. Não, eles dão um jeitinho. Lançando igual o Scarlet Violet. Não, mas assim, eu não tô com muita expectativa pra DLC de Scarlet Violet, não, viu? Sei lá, eu não. Assim, a gente fanfica muito que vai conectar com o Kalos, mas não acho possível. Eu já excluí essa ideia da minha mente. Por quê? Porque eu achei que em algum momento eles iam corrigir os bugs de Scarlet Violet. Não corrigiram. Tá esperando ainda, então, né? Meu Deus, se não fez o mínimo, o máximo tá longe de acontecer. Então. Sim. Já tirei essa ideia da minha cabeça. Olha, talvez não uma conexão com o continente, mas talvez tenha eles deixem alguns rastros na história pra talvez resgatar depois lá na frente no remake de Kalos, entendeu? Assim, pode ser que a gente tenha fragmentos, tipo assim, da história de Kalos, do que foi da história da região de Kalos. Talvez eles deixem algumas conexões pontuais, jogadas, assim, só pra, tipo, alimentar essa questão, tipo, pode ter tido a ver mesmo, e resgatar isso em outro momento, entendeu? Igual a gente falou do Ingo, por exemplo, que eles jogam ali e falam assim, bom, isso aqui em algum momento eu volto pra essa questão. Não sei. Eu acho que a gente vai ter a DLC no meio do ano. E você sabe o que é curioso? Que quando a gente teve a DLC de Sword Shield, ela foi anunciada dia 9 de janeiro de 2019. E a gente meio que, né, já passou 9 de janeiro desse ano. A gente não teve o anúncio da DLC. Eu acho que o anúncio da DLC vai ser no Pokémon Day. Dessa vez. Acho que vai acontecer isso. Porque eu acho que até o Pokémon Day a gente não vai ter nenhum grande anúncio. Não, eu não espero nada. Eu acho que a gente tá naquela calmaria antes da tempestade, sabe? Eu tô com grandes expectativas pro Pokémon Day, porque 26 anos, né? 26? 26, né? Exato. 26 não, 26 anos não nada. é todo dia 25 foi 2021. Esse ano já é 27. Nossa, meu Deus do céu, o tempo passa muito rápido. Mas enfim, 20 e tantos anos não é todo dia como a franquia faz, então tô bem esperançoso. E assim, eu tenho um sonho. O meu sonho é, no dia do Pokémon Day, que vai ser perto da parada que você falou ali da Universal, eles anunciarem um parque temático de Pokémon, assim como fizeram o parque temático do Mario em parceria com a Universal. Eu não sei, assim. Eu não. Assim, teoria da conspiração total, diretamente da minha cabeça, fontes nenhuma, nada, não tem nenhuma indicação de que isso aconteceria, mas faria o Vinícius muito feliz. Se anunciassem um parque temático, igual foi anunciado do Mario, aproveitassem um Pokémon Day pra falar, no aniversário de 30 anos de Pokémon, a gente vai lançar esse parque temático. Entendi. Tipo, vai ser construído e tal.
Sim, não assim, porque igual foi o do Mario foi anunciado anos e demorou um tempinho pra, de fato, o parque temático aparecer de fato. Mas imagina Nossa, assim, ó, 27º aniversário, é a parada da Universal, porque a Universal não tem obrigação nenhuma de ter obrigação agora com o Mario, porque o Mario tem o parque do Mario em parceria com a Universal, mas Pokémon não tem nada. Daí imagina assim, a Universal e a Nintendo no dia do Pokémon Day falando, ó, 27º aniversário de Pokémon, mas daqui 3 anos a gente vai inaugurar o parque de Pokémon aqui no Japão, por exemplo. Sei lá. Seria muito interessante, seria muito... Ó, eu venderia minha nossa, tá alma aí. pra poder ir nesse Nossa, parque. Vinícius, nem me fala isso. Fenomenal. Assim, porque o parque do Mario, os vídeos que eu vejo, Nossa. lindo, muito, muito lindo. Eu queria muito ir. Imagina um de Pokémon. E eu acho que tem grandes possibilidades disso acontecer, porque o parque do Mario já foi uma experiência muito bem, assim, foi uma experiência muito boa para Pokémon Company, para Nintendo no geral. E eu acho que a Pokémon Company poderia investir em alguma coisa assim, sabe? Uhum. Seria muito legal. Animatronics de Pokémon, assim, um Hoot na árvore, Nossa. assim, um Pikachu correndo, seria muito interessante. Mas como eu falei, totalmente da minha cabeça, nada seria interessante para comemorar uns 30 anos da franquia, mas coisa da minha cabeça, Você sabe enfim. que. Não crie Você sabe expectativas. que enquanto você tava falando disso, eu lembrei de uma coisa. Eu acho que esse ano sai. Acho que vai ser anunciado no Pokémon O Day. quê? Detetive Pikachu 2. Porque já tinha sido anunciado que eles Hum, estavam trabalhando na continuação. Recentemente descobriram no LinkedIn de um desenvolvedor qualquer. Assim, não qualquer, assim, descobriram em um desenvolvedor. Ele colocou na descrição que ele estava trabalhando na continuação do Detetive Pikachu. E meio que vazou isso na descrição do LinkedIn dele. Então, assim, eu acho que esse ano sai. Acho que esse é o o... filme ou o jogo? Não, o jogo. Porque já era esperado O que jogo, tivesse uma tá. continuação. Isso já é uma conversa de anos. Sim. Então, assim, talvez saia para esse ano. Talvez esse seja o spin-off Assim, de 2023. boa, acho uma boa. Porque Pokémon Ranger eu acho muito difícil portar pro Switch. Que mais? Pokémon Snap já foi, Mystery Dungeon também já tem. O Mystery Acho Dungeon que foi não um tem muito pra onde remake, né? correr mesmo. Ah, sim, mas eu acho que não teve nem tanta Bom, demanda. eu acho... Não sei Assim, o se. que eu senti falta foi realmente um spin-off novo. Sabe, não um remake, não uma nova versão. Alguma ideia nova, entendeu? Assim como o Ranger foi um dia pra franquia. Assim como o Mystery Dungeon foi um dia. Sabe? Tipo, ou por Ah, exemplo, sim, uma quando coisa teve nova, uma o coisa zero. Conquest com a crossover com outra franquia. Algo que realmente fosse diferente. Sim. Não, mas sabe o que vai vir? O spin-off que vai vir e vai salvar tudo isso que você tá falando? Pokémon Sleep. Ah, tá dormindo. Dormindo faz. Não, Pokémon Sleep, tô dormindo não, até eu acho hoje. que esse foi dado como perdido mesmo. Não acredito mais. Não teve uma satisfação, não teve ninguém falando, não, Pokémon Sleep já era, Pokémon Sleep não vai acontecer. Ia ter Não teve nada, acessório, entendeu? Ia simplesmente. ter acessório junto. Ia ter conexão com o Pokémon Não, Go. assim, sim, eu não entendo como, porque se anunciaram esse acessório, significa que em algum lugar já estavam produzindo esses acessórios, Teve já uma estava equipe sendo envolvida feito, na criação fabricado. disso. Sim, será que isso mesmo morreu o projeto mesmo? Será que alguém chegou lá, apagou a luz e falou, Em que vamos embora, momento galera? isso deu Vamos, fecha a errado, né? porta. Exato. Eu não sei, será que estão esperando É. tecnologia? Sei lá. Porque assim, eu queria muito que Pokémon Sleep fosse pra frente, porque a Nintendo, no geral, tem a habilidade muito boa de criar periféricos muito Hum. bons. Periféricos da Nintendo são muito bons. Sabe o contador de passo que vinha com Heart Gold Soul Aham. Silver? Esqueci o nome do contador de passo. Skywalker. Na época foi considerado. Isso, Pokéwalker. Ele foi considerado um dos melhores contadores de passo do mundo. Tipo, no mercado naquela época, ele era um dos melhores contadores de passo já Nossa. criados.
Isso que existem contadores de passo que são dispositivos específicos para isso. Uhum. E daí naquela época o Pokéball era considerado um dos melhores contadores de passo do mundo. Eu fico na esperança. E assim, a Nintendo, a Pokémon Company no geral, né? Tem a habilidade de criar periféricos muito bons. A Pokéball Plus é excelente. Eu comprei a Pokéball Plus aqui e eu, assim, não tem do que reclamar, ela é muito boa, ela é, enfim, muito responsiva e tal. Eu queria que Pokémon Sleep fosse pra frente para que a Pokémon Company criasse um periférico bom pra gerenciar o Hum. sono. Eu acho que a gente seria tão, assim, a gente ia repetir a história do Pokéwalker, só que agora com um dispositivo que controla o sono. Eu acho que eu não sei se talvez o projeto tá em um pause por conta disso, que eles querem criar de fato um periférico muito bom Aham. para controlar o sono, ou se realmente abandonaram. Mas assim, eu queria muito que fosse para frente, porque eu queria muito poder saber as informações do meu sono, se eu dormir bem, se eu dormir mal, e jogar usando essas Uhum. informações. Seria muito interessante. É que foi muito Enfim, estranho, né? É algo que não é característico da franquia, né? Anunciar uma coisa e depois se fingir sim. de morto, assim, como se nunca tivesse existido. Eu ainda tenho as esperanças por conta disso. Acho que a gente nunca teve nada na franquia que foi anunciado e foi abandonado, né? Além disso, além do É, Pokémon também não. Sleep. Teve mais faz muito tempo, foi bem no começo da franquia, algo que foi anunciado um Pokémon Picross pro Game Boy e depois ele foi cancelado. Mas isso foi bem no comecinho, sabe? Porque tudo é muito bem Ah, sim. planejado, né? É aquilo que a gente, tipo, é tudo muito bem, o cronograma, os lançamentos, tudo muito bem planejado. Então, assim, para eles terem feito uma conferência, falar, eu acho que foi junto com o Let's Go na época, faz muito tempo já ter anunciado Faz muito tempo. logotipo, o periférico, mostrado como seria. É claro que não disse informações do jogo, mas assim, depois nunca mais. Acho que 2023 então tem Pokémon É Sleep. bem. Eu acho. Eu vou Juntando apostar. Eu bastante vou coisa apostar pra minha esse ficha no ano, hein? Pokémon Sleep. Ó, vai ser animado então 2023. Animado, confia. 2023, animado. Não, assim, eu não acho que, por exemplo, lançaria um Pokémon, um remake. Um remake. Enfim, é um remake. Não sei se seria um remake de Pokémon Colosseum, por Hum. exemplo, pro Switch. Seria Ou interessante, mas eu Stadium, acho né? que Que não todo mundo lançariam. sempre fala. Ou Stadium, sim. Então, eu não acho que assim. E eu acho que também eles não vão deixar 2023 abandonado. Acho que não vai ter. Eu acho que vão ter anúncios, bastante anúncios em 2023. Mas eu acho que não vai ter, assim, nenhum lançamento. Você acha que vai ter algum lançamento de filme, alguma coisa Filme assim? não. Fica uma Filme incógnita, não, né? porque eu acho que já teria sido anunciado se fosse pra esse ano, sabe? Então, assim, os filmes eles eram anunciados um ano antes. Então, eu não acho que a gente vai ter filme esse ano. Eu espero realmente que eles estejam se reorganizando para a volta dos filmes em 2024, porque é tão estranho, né? A gente tinha assim sempre um filme por ano e depois isso acabou se perdendo. Já faz uns 2 anos, desde o Zarude, uma questão da pandemia também. Então, assim, eu realmente espero, mas eu acho que a partir dos filmes, 2024. Eu não apostaria em nenhum filme pra esse ano. Salvo algum especial, assim, que a gente costuma ter, mas bem pontual, assim, igual foi o do Ash agora no fim do ano, sabe? Sim, sim. Talvez alguma websérie também. Daí Isso. no quesito anime, talvez uma Uhum. websérie. Websérie eu acho que tem grandes chances de ter. Olha, eu ainda ia adicionar mais uma coisa pra 2023 na questão dos jogos, antes da gente ir pra frente. Que, olha, eu vou com você de achar que a gente vai ter o Let's Go Jotô no fim do ano, tá bom? Vou apostar nisso. Beleza. Só que assim, eu espero realmente, eles não mantenham a mecânica de capturar o Pokémon só jogando a Pokébola. Sim, igual era no Let's Go Você Pikachu Eevee, porque eu achei aquilo horrível. Péssimo. você quer ter Ou batalha? batalha no sistema do Arceus. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, Jogar sim, mirar a fenomenal. Pokébola. Ai, nossa, no controle do Switch, no Joy-Con. Na Pokéball Plus, aquele dia que a gente jogou, funcionou bem. Mas no Joy-Con eu achava péssimo. Sim. E, então, ok.
Eu acho que. E eu não acho que a Game Nossa. Freak faria esse jogo, tá? Eu acho que a Game Freak vai Ah, lançar sim. DLC de Scarlet Violet agora no meio do ano. Eu acho que a gente vai ter mais lendário. A gente vai ter o terceiro lendário. Assim, a gente vai ter a conexão do terceiro lendário com o Miraidon e o Coraidon. A gente vai ter mais Pokémon lendário além dele. Igual a gente teve o Urshifu, Kubifu, Calyrex, enfim, a turma toda. Eu acho que a gente vai ter mais Pokémon Paradox. Se eu fosse apostar nisso. Tipo, eu Sim. acho que eles não vão perder a oportunidade de lançar um Charizard Paradox. Olha, tá dado pra vender, Tá entendeu? grande Assim, chance. pra fazer cartinha, Grande pra chance. se popularizar. Eles vêm igual fizeram com o Charizard e o Gigamax, né? O Charizard foi no lançamento do jogo, depois na DLC veio o Blastoise e o Venusaur. Eu não duvido que eles vão fazer isso com esses paradoxos, tá? Eu não duvido que vai ampliar um pouco a Pokédex. Então, assim, básica e ampliar histórias, personagens. Eu gostaria muito de ver mais sobre o professor Túria, a professora Sada. Eu acho que agora a gente pode falar. Eu não acho que aconteceu aquilo que o jogo conta. Essa é a minha aposta. Eu não acho que aconteceu. Eu acho que vai ter alguma coisa a ver com o passado e o futuro aí, mexer um pouco na viagem do tempo para essa DLC. Eu acho que vai ser algo interessante nesse sentido, sabe? De aprofundar a lore do jogo. A gente sempre fala, tipo, trazer novos elementos, Sim. trazer uma explicação maior ali, uma conexão, aprofundar um pouco mais isso. E ampliar os Pokémon disponíveis, né? Pô, a gente tem 400, Sim. eu acho que isso... Você viu o negócio essa semana do VGC? Enfim, no fim de Não, semana, ok. no dia 7, dia 8, teve o primeiro regional de VGC, com Scarlet Violet. E aí Uhum. aconteceu duas coisas curiosas. Primeiro, tinha a tela de seleção do Pokémon, para o jogador escolher qual Pokémon ele ia colocar no time dele. Tinha alguns sprites de Pokémon que não tá no jogo ainda. Não Nossa, lembro, eu lembro que eu vi o estranho. Vanillish, o Tangela, eu acho que tava para selecionar também. E, tipo assim, eles estavam programados para o jogador selecionar, para dizer qual Pokémon ele usar, e, tipo, são Pokémon que não tá no jogo ainda. Então isso claramente eu acho que é, tipo, um resquício que ficou. E mais, a escolha do moveset tinha dois movimentos que não existem ainda, que estavam lá, e que são muito associados ao Virizion e ao Suicune. A gente já falou Ah, que é. talvez tenha o Paradox. Isso eu já ouvi falar. Então, assim, foi essas duas coisas que acabou vazando num fim de semana. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma DLC interessante. A gente vai ter algumas novas áreas. Eu tô gostando, apesar de eu gostaria de uma correção um pouco melhor para o jogo, né? Um pouco mais ampla, assim, que trouxesse mais melhorias, não só mais conteúdo. A gente já não sabe se isso vai acontecer, né? Mas a minha aposta é DLC para julho ali, com essas novidades. Vai, eu vou seguir, Julho de 2023 sim, agora? com o anúncio no Pokémon Day, 27 de fevereiro. Vou com você no Let's Go, Jotô, pro fim de 2000, pro fim desse ano, novembro, que é a data que eles sempre lançam. Eu acho que vem Detetive Pikachu 2, setembro talvez. Setembro, Olha, eu acho que minha organização seria maio. diferente. Ó, eu acho que tudo seria anunciado ali no Pokémon Day. 2023, vamos focar. Aham. 2023, o que que eu acho? Seria anunciado no Pokémon Day que Detetive Pikachu viria pra julho, porque é um jogo que já tá sendo desenvolvido faz um Isso. tempinho já. Eu acho que ele já vai ser lançado logo. Ou o Detetive Pikachu vai ser assim, ó. No dia do Pokémon Day vai falar assim, ó. Você já tem uma demo disponível pra você Hum. jogar, Detetive Pikachu. No dia do Pokémon Day. E daí o lançamento vai ser ali pelo fim do primeiro semestre, começo do segundo. Acho que Detetive Pikachu se encaixaria naquele ponto ali. Acho que ali pra agosto, setembro, uma DLC pra Scarlet Violet. Agosto, E setembro. daí no final do ano, isso, agosto, setembro mais ou menos. E daí no fim.
do ano, do fim do ano de fato, dali pra novembro, outubro, novembro, dezembro, os 3 últimos meses, daí sim um Let's Go. Talvez novembro, pra deixar no meio ali. Eu acho que a organização de 2023 seria assim, eu chutando completamente, É, eu acho que seria sim. isso. E assim, pode acontecer também o que aconteceu com o Sword Shield, uma DLC em duas partes. Que a gente teve. Sim, A gente também. teve em duas partes. Então, assim, pode ser que aconteça isso também, a gente não sabe. Então, também mais de uma Isso, DLC, né? Porque Sword and Shield foi uma DLC só e a gente não sabe como ficaria em Scarlet Violet. Eu queria muito que a DLC de Scarlet Violet fosse um pouco diferente de Sword and Shield, porque a DLC de Sword and Shield foi uma DLC tentando ser um jogo novo. É. Assim, foi o que não aconteceu em Ultra Sun e Ultramoon, aconteceu em Sword and Shield. Foi porque a DLC de Sword and Shield foi uma DLC que não teve muita relação com a história principal, né? Tipo, bem Foi uma DLC destacada que mesmo. bem destacada, foi meio que um plus, meio que se você tem um jogo Sword and Shield com a DLC, é um Sword and Shield Ultra Sword Shield. É, Basicamente seria mais ou menos então, assim, sabe? Eu queria que a DLC de Scarlet Violet fosse bem eu integrada acho com que o vai jogo, ser. que recheasse Eu mais acho o que vai jogo. ser. Acho que dessa vez a gente vai ter um aprofundamento da história do jogo e não um destacamento, né? Tipo, uma outra história aleatória que não se encaixa em nada, né? Acho que a gente vai ter isso. Sim. Acho que a gente vai ter. Eu queria muito que Eu acontecesse isso. acho que vai ser mais ou menos isso. E você sabe que tem mais uma coisa que eu aposto pra esse ano ainda? O Assim, quê? duas coisas que eu gostaria pra esse ano ainda. Gostaria de um novo jogo mobile. Queria pedir muito um shuffle novo, que eu adoro esse jogo, não esqueço. Passa ano, eu fico na esperança de um Difícil. novo shuffle. Porque olha, acho que a gente vai continuar com Pokémon Go, isso é esperado. O Master X é esperado. O Café Remix também. Mas eu não sei, eu acho que talvez a gente tenha um novo jogo mesmo, mobile. Eu gostaria muito que fosse um revival do Shuffle. Eu não sei, mas isso eu apostaria em alguma novidade para o mobile. Tá bom? Eu pensaria no Sim, Shuffle. acho interessante. Eu acho que sim, daí eu acho que seria aquele tipo de anúncio de já está disponível para dar. Igual foi aquele Pokémon Minecraft lá, aquele Isso, Pokémon Cubo lá, Quest. Aham. lembra? Que foi anunciado no Pokémon Day e já estava disponível Isso. para download naquele dia. Seria interessante. Encaixaria na nossa linha do tempo aí, eu acho que daria, sim. Sim. Porque eu acho que eu preciso urgentemente de jogos mobiles novos. Isso. Porque Pokémon GO é o Pokémon GO de fato. Agora, os outros jogos, Não Pokémon me Café pega. Remix, nossa, eles tiram até a última gota, gente. Tá, esse jogo aí. Eu sei que tem gente que gosta muito de jogar esses jogos aí mobile, Master X, por exemplo. Mas Não eu me acho que pega. falta alguma coisa, sabe? Não, e eu acho que, assim, Pokémon Unite É. até tem mobile e tal, mas eu acho que falta alguma coisa. E eles sempre fazem isso, né? Eles sempre aposentam um e já inserem outro. Então eu acho que tem grandes chances de acontecer no próprio Pokémon Day Eu, isso. assim, Então pro faz Unite eu não sentido. espero grandes mudanças pra esse ano. Acho que meio que vai seguir na linha que já tá mesmo. Lançando HoloWare, lançando novos Pokémon. Nem tem pra onde aumentar É, mais, assim. Não que eu seja experiente em MOBA, mas eu acho que não tem muito pra onde não, eu ir. acho que vai É ficar fomentando mais. conteúdo dentro desse modelo, né? Não dá pra gente Sim, sim, esperar acho que não tem muito mais o que uma mudar. grande novidade. Eu acho que não vai ser nesse sentido. E assim, O que eu espero é que eles invistam no cenário competitivo, sim. né? Porque Foi Pokémon anunciado Unite já o precisa. cronograma dos torneios desse ano, né? Foi, mas Uhum. então acho que eles vão Sim, meio que replicar o 2022, sabe? Tipo, acho que vai ser só isso. sim, sim. Olha, a gente não pode esquecer que em março desse ano a gente vai ter o Pokémon, esqueci o nome. Jesus. Pokémon Bank gratuito, tá bom? Ah, Sim, a sim. gente vai ter o 3DS para quem tem o Pokémon Bank, ele finalmente vai se tornar gratuito, porque a gente está tendo o encerramento dos serviços, então todo mundo vai poder resgatar gratuitamente os Pokémon de lá pro Pokémon Home.
Aí no caso teria que pagar o home, né? Eu nunca paguei o Bank, nem o home. Pela primeira vez. Meu Deus! Esperei ficar gratuito. Ano passado eu paguei o Bank, Todos os não devia ter pago. Pokémon de casa estão lá esperando para ser resgatados. Os Pokémon do Pokémon Yellow tá lá também. Isso que eu queria falar. Que há um tempo atrás, não lembro se você. Não sei se você viu, mas alguns meses atrás vazou alguns arquivos que indicavam que os jogos da terceira geração estavam sendo emulados de alguma forma para o Nintendo Switch online. Então, isso tinha sido vazado, que eu acho que a Nintendo, em algum momento desse ano, vai lançar o Game Boy Advance dentro do pacote do Nintendo Switch Online, do pacote de expansão, aquele que é pago à parte. E eu acho que a gente... Sim, igual o Nintendo 64, E né? eu acho que com isso, a gente vai ter o relançamento de Ruby, Sapphire, Emerald, Leaf Green, Fire Red para ser jogado no Nintendo Switch Online. Assim como a gente teve o Red, Blue, Gold, Silver, Crystal na época do Nintendo 3DS. Interessante. Eu queria muito que tivesse todos, que tivesse um Game Boy Advance e um Game Boy normal, sabe? Pra jogar no Switch. Eu queria que tivesse os primeiros jogos. Com certeza, Nintendo, se você fizer isso, eu pago. Com o maior prazer, nem que seja, sei lá, R$50, eu pago. Pago muito pra eu poder jogar os jogos de Game Boy e de Game Boy Advance no Switch. Então, porque Seria a muito gente. interessante. Isso vazou já faz uns meses, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a Switch Brasil postou na época. Então, assim, eu acho que em algum momento isso vai acontecer e vai ser tratado como um dos grandes anúncios também, sabe? Tipo, ter alguma. Porque aí a gente vai poder conectar o Home com os jogos da terceira geração. A gente vai ter talvez distribuição dos míticos, como foi o Celebi no Gold, Silver e Crystal. Então eu acho que isso em algum momento vai acontecer. Não sei ainda se seria 2023 ou 2024, mas eu acho que a gente não vai escapar disso aí nessa janela desses 2 anos. E igual a gente tá falando, né? Spin-off, mobile, jogo principal, vai ficando um monte de coisa. Mas eu acho que em algum momento isso vai... Coitados dos desenvolvedores da Pokémon Company. Sei como é, sei como é. Faz Scrum, Scrum que É aquilo funciona. que você falou, para Método rápido. consumidor, pro consumidor é uma delícia, né? Tipo, nossa, eu quero conteúdo novo todo mês. 3 jogos no ano, um monte de coisa saindo para aproveitar. Mas por trás disso, a gente teve aquela discussão, né? Scarlet Violet precisaria ter saído esse ano, podia ter esperado ano que vem, não podia ter lançamentos mais espaçados. Aí coloca a gente 2 episódios depois do podcast pedindo 3 jogos em um ano. Exatamente, a hipocrisia, não, pelo amor de Deus. Que hipócrita. É que a gente confia que no próximo Game Freak vai corrigir todos os problemas. Assim, eu gostei, igual eu falei já, igual eu falei nesse próprio episódio aqui. Eu acho que deveria ser mais espaçado. Eu acho que deveria ser mais espaçado. Mas se eles querem fazer do jeito deles, que façam então. Que façam do jeito que a gente quer, então. Já que eles querem fazer nessa correria toda. Assim, eu como fã estou dando a opção de você não fazer. Porque, assim, assim, vamos pensar, da segunda pra terceira geração teve um gapzinho um pouquinho maior. E a terceira geração é muito, assim, no quesito jogos. A terceira geração é bem diferente da segunda. Da quarta pra quinta também teve um gapzinho um pouquinho maior. Daí teve tanto que o Nova foi meio que um reboot. Então, foi um pouquinho maior. Então, acho que assim, sempre quando tem esse espaçamento um pouquinho maior, vem coisa muito boa. Então, acho que eles deviam. Acho que não faria mal esse espaçamento maior entre os lançamentos. Olha que eu vim para esse podcast hoje achando que 2023 não ia ter nada. Agora a gente já falou tanta coisa que eu já tô achando que vai ser uma loucura. Eu acho que no anime não vai ter nada, sinceramente. Então, filme não vai ter. Eu acho que não vai ter. O mangá, a gente, assim, o mangá pra gente é sempre algo meio aleatório, né? A gente
O mangá tem o próprio Sim, ritmo é. dele, eu acho A que gente vai se não manter. teve Eu acho o. que assim, não vai ter muita A gente explosão, não teve não. nenhum anúncio da nova geração, assim, de Scarlet e Violet no mangá, no Pokémon Adventures. A gente ainda tá lá. O último capítulo que foi lançado, esse tempo eu tava até pesquisando. Ainda tá. Então, assim, não tem nenhuma previsão sobre isso. Jogos, é isso que a gente tá comentando. Mobile, sei lá, Game Boy Advance no Switch, esses lançamentos que a gente espera, mas que fica nessa dúvida 2023/2024. Detetive Pikachu eu acho que vem. Eu acho que esse vai ser o próximo grande spin-off, sim. A gente não teve spin-off em 2022, né? Pela primeira vez em muitos anos. Mas eu acho que esse ano vem. Mais, o Unite a gente falou que não vai ter grandes coisas. O Pokémon Go, ele continua meio que atraindo por esses lançamentos de novo Shine, de, por exemplo, a gente vai continuar tendo mais Pokémon de Alola, de Kalos, de porque tá tudo meio misturado agora. A gente tem Pokémon de todas as regiões, ao mesmo tempo faltando um monte de Pokémon. Então assim, de Alola, Galar e Paldeia a gente não tem nada ainda, né? Vai ter o Gimme Go em algum momento. Mas eu acho que o Pokémon Go ele mantém aquele ritmo que a gente vê de tá sempre trazendo um Pokémon novo nas redes, novos Pokémon pro jogo, novos Pokémon Shine. Eu acho que vai ser meio que o mesmo ritmo também. Acho que tem alguma coisa diferente pro Go? Sim. Não, acho que não tem. Também não tem muito pra onde correr. Eu acho que não vai ter uma grande novidade no Gol. Eu acho que, sei lá. Gol eu não espero muito Eu também, espero não. aquele mesmo ritmo que a gente já tem no jogo. Nada. Então eu acho que Sim. talvez o que a gente tinha pra ter de espetacular já foi a Vivillon e o Kecleon. Exato. Não acho que vai ter muita coisa não. E pro TCG? TCG a gente. Eu também acho que a gente não vai ter muita coisa não. Acho que a gente teve o lançamento aí da nona geração aí pro TCG. A gente já comentou em dois podcasts passados, se não me engano. Nossa. Acho que vai manter um Ele tem o ritmo próprio ritmo dele, né? também. A gente vai ter a rotação em abril e meio que a gente, uma grande mudança que a gente teve foi aquela questão que a gente comentou das cartas terem as bordas cinzas agora e que as bordas foil, que eu queria muito, eu não lembro se eu falei naquele episódio, que eu falei que eu queria que a nossa borda fosse foil igual a do Japão e vai ser. Então, muito legal. Mas é aquilo que você disse. O TCG ele tem a estrutura dele que já funciona muito bem. A gente teve recordes de vendas no ano passado e vai continuar vendendo. Um anúncio que eu achei super legal, eu acabei nem postando no site porque tem umas coisas que é muito de nicho, né? Eu postei no Twitter, que a gente vai ter a continuidade das artes especiais. Então, agora em janeiro, que a gente vai ter o lançamento de Realeza Absoluta, que vai ter a galeria de Galar com os Pokémon com artes especiais, a gente vai ter a continuidade deles em Scarlet Violet. Então isso é sempre um chamariz para vender bastante, para chamar a atenção de colecionador. Não sei se você chegou a ver as artes. Por exemplo, vai ter a arte especial do Ralts, do Kirlia e do Gardevoir. E elas contam uma história entre as três cartas, sabe? Então assim, o Ralts é o Ralts com a menininha. Depois o Kirlia é com essa mesma menininha que já tá casada, teve filho. E depois a Gardevoir é ela com a menina que já tá velha. Assim, essas artes são muito bonitas. Eu não acho que a gente vai ver, assim, grandes novidades. Eu acho que vai ter esse estilo de apresentar o jogo para essa nova geração, o retorno dos Pokémon X. Acho que vai ser aquele mesmo estilo. Japão lançando coleção todo mês, a gente tendo coleção a cada 3 meses. Provavelmente a gente vai ter alguma coleção especial. Porque todo ano a gente tem coleção especial. A gente vai ter Realeza Absoluta agora em janeiro. Talvez lá para outubro, novembro, a gente tenha já a segunda coleção especial. Mas eu acho que não espero também grandes mudanças assim, umas coisas surpreendentes. Acho que vai ser basicamente isso mesmo. E agora. Oi. Sim. Não, eu acho que num geral, na franquia como um geral, 2023 vai ser tranquilo, vai ser mais do mesmo, sabe? Acho que não vai ter muita coisa, muitos pontos fora da curva, porque De mudança de franquia, geração, né? mudança de geração, nona geração começando agora, então, assim, no mundo Pokémon no geral, acho Nossa, que não vai ter mas muita coisa.
Ainda bem que a Se gente não for teve. considerar os jogos que a Não, gente assim, a falou, é gente. muita coisa já. Não, mas assim, é o normal, né? Eu acho que não vai ter nada que quebre os padrões que a gente Ah, fale, entendi. nossa, eu não acho que não vai ter. Igual, por exemplo, Legends foi uma mudança tipo, nossa, Let's Go na época também foi uma mudança tipo, Sim. uau, mudanças quebrando paradigmas, então acho que não vai ter, não espero muito disso. Assim, lógico que a gente pode estar falando aqui, daí, sei lá, acontece um desastre no mundo igual foi, sei É. lá, a pandemia. A gente muda completamente nossa ideia do que vai acontecer. Então, eu acho que vai ser calminho o ano de 2023, assim, na medida Eu do acho que até a possível. questão do anime, né? Que você comentou. Tipo, até abril a gente ainda vai ver aí os últimos episódios do Ash. Então, a gente vai estar bem envolvido nisso, né? De acompanhar, de ver as novidades, de Sim. tipo, ficar nessa hype, fanservice e tudo mais. E aí, quando começar a nova história, provavelmente, assim, de abril até o fim do ano, vai ser aquele começo, né? Começo de toda a nova geração. Os filler, introduzindo, colocando o Pokémon um nível mais baixo, sem grandes desafios. A gente já viu isso muitas vezes, né? Sim, vai ser. Sim, É, vai vai estar estar engatando. engatando. Vai ser mais uma questão da gente meio que se adequar a esse novo mundo, né? Tipo, a essa nova proposta, que pra gente vai ser muito diferente, né? Igual você falou, a gente dava o Ash como certo e de repente não vai estar mais. O que vai ser? Olha, se eu pudesse apostar numa reviravolta, igual você falou, Ash em Paldeia de alguma forma, que eles não revelaram ainda, que não vai ser o fim, que foi tudo uma enganação, clickbait. Ai. Eu vou apostar nisso até o último momento. Bom, A esperança é a última que exatamente. morre. Sempre mantenha uma fé. Eu ainda não aceitei. Mas tá bom, eu acho que. Ah, eu já aceitei. Por mim já era. Acabou. Triste. Vamos Vamos. todo mundo chorar. Bom, é isso então, Vinícius. É isso, eu acho que 2023 aí. Nossa, eu quero muito que no fim do ano, no fim de 2023, a gente venha aqui e faça um episódio falando assim: Meu Erramos Deus, não era tudo. isso que a gente tava pensando. Foi um ano fenomenal, meu Deus do céu. Teve lançamento de 7 jogos de Pokémon. Mano, tô com a expectativa A gente baixa. acabou não fazendo uma retrospectiva de 2022, né? Mas esse ano a gente faz. Exato. Bom, mas é isso então, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Então, como eu disse, ia ser algo mais livre, para a gente colocar aqui nossos pensamentos. A gente falou de 2023, mas a gente já tá, né, colocou algumas coisas de 2024, 2025, como vai ser a nona geração. A gente sabe que a Pokémon Company sempre surpreende de alguma forma, apesar de ter esses padrões que a gente levantou aqui. Então a gente espera voltar lá em dezembro, ver o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou. E a gente vai continuar ao longo desse ano, sempre trazendo aqui para vocês tudo que estivesse sendo anunciado, tudo que estiver acontecendo. Eu agradeço muito todo mundo que está acompanhando o podcast, que está gostando, que está deixando avaliação positiva lá no Spotify, no seu agregador favorito. Não deixa de seguir a gente, porque aí toda vez que sair um novo episódio, você recebe a notificação para poder ouvir, né? Então segue a gente e deixa a sua classificação positiva lá pra gente, por favor. Vamos Isso. nos despedir então. Se despedir do pessoal. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, que a gente tá todo dia publicando lá por lá, Facebook também. E é isso, que 2023 seja muito Isso bom. aí. Bom, pessoal, até a semana que vem. Tchau pra vocês. Até a próxima.